criar conexões. Bom, esse evento ele é organizado pelo Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc, a OCA, que fica logo aqui ao lado do departamento. Se depois tiverem interesse em passar por lá, conhecer o espaço, conhecer a equipe, serão super bem-vindos. A organização desse evento é feita por um subgrupo de pesquisa da OCA, chamado Sustenta Gênero, que é um grupo de informação que busca justamente criar esse tipo de evento, de espaço para a gente discutir questões sociais, principalmente relacionadas a gênero, direitos da mulher, enfim, para a gente poder conversar, ter reflexões e uma chamada à ação. Nós contamos também com o apoio da Defensoria Pública de São Paulo, que recebeu aqui a maravilhosa Karina, dessa palestra de hoje, mas também contamos com alguns parceiros, né? A Procuradoria Especial da Mulher, na Câmara de Piracicaba, o Conselho Municipal de Mulher, o CRAM, o NASPETECA e a Rede Nativas. Então, muito obrigada pelo apoio, pela organização, pelas conversas que tivemos durante os últimos meses para que a gente construísse esse momento hoje. Então, eu vou começar apresentando a nossa palestrante, a Karina Sabedotti. A Karina é psicóloga, mestre em Ciências Humanas e Sociais aplicadas pela Unicamp, é especialista em segurança pública e conselheira municipal da mulher. Atua principalmente nas áreas de políticas públicas, de assistência social, interterritorialidade, direitos humanos e sociais e psicologia jurídica. Nós estamos muito honrados em receber a Karina hoje. Obrigada, Karina. Obrigada. Obrigada, Natália. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiro desafio é ficar nesse espaço aqui, entre aqui e ali. Vocês me ajudem, porque eu vou escapar, é fato, tá? Certamente, ainda mais que eu tô vendo lá amigas lá naquele lado, a minha tendência é ir e voltar, ó, para lá e para cá. Mas tentarei para que a gente possa fazer uma captação bacana e principalmente para o pessoal que está nos assistindo online que consiga pegar toda a palestra, tá bom? Tentarei. Ó, primeiro deixa eu ver se isso está funcionando direitinho. Maravilha. Eu sou psicóloga há 25 anos, né? E vim morar no estado de São Paulo há 17 anos atrás para trabalhar na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, né? Na política estadual de assistência social era da Drades de Campinas. Aliás, gostaria de fazer um assinalamento, o município de Limeira veio de van e trouxe uma equipe de aproximadamente 15 pessoas, tá? Muito obrigada, a gente já se conhece de vários carnavais. O meu mestrado foi com pessoas em situação de rua e Limeira foi um dos territórios onde eu pude aplicar a pesquisa, tá? Amigas de larga data aí. Então, já trabalhei no sistema prisional, lá no Rio Grande do Sul, daí a especialização em segurança pública, cultura da paz e crime organizado, tá? Dentre a grande temática da segurança pública, a gente tem o tráfico de pessoas, né, e o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, que é uma temática que eu estudei bastante quando eu trabalhava na segurança pública. Tá? Atualmente trabalho na Defensoria Pública, um órgão de justiça do Estado, uma das 3 forças da justiça. Temos o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública. E sendo a Defensoria Pública um órgão que trabalha justiça num aspecto muito mais amplo do que processo na justiça. Então, eu estou aqui hoje nessa atuação por uma das atribuições do meu cargo, que chama Educação em Direitos. Então, a Defensoria é um órgão que entende justiça num conceito tão mais amplo do que um processo, tá? Justiça social, justiça em direitos humanos de uma forma geral, tá? Então, é esse o órgão dos 3, né, que tem todos têm o seu papel importantíssimo, mas esse papel de ir ao encontro das pessoas, prevenir lesões de direito e disseminar informações sobre direitos, sobretudo é um papel que a Defensoria Pública
executa. E já deixo aqui de antemão, já me coloco absolutamente à disposição dos coletivos da universidade para que a gente possa pensar junto, trabalhar junto, passar conhecimento. Eu falei para a professora Natália, eu tenho muitas obras em formato digital, né, que falam e versam sobre feminismo e posso deixar à disposição, inclusive como essa apresentação. Então a minha ideia é que o conhecimento possa ser disseminado, né? Conhecimento que não é dividido é um conhecimento estéril, é um conhecimento que morre só na teoria. Então a gente precisa passar e exercitar aquilo que a gente estuda, tá bom? Bora lá? Então vamos começar. Ó, primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tem um hábito de associar gênero à mulher. E nós vamos fazer uma primeira distinção muito respeitosa. Gênero é um macrotema muito amplo e que não diz respeito só à mulher ou à relação entre homens e mulheres. Nós temos o gigante universo da diversidade de gênero. E dentro desse universo nós precisamos assinalar as pessoas transexuais, as pessoas de gênero fluido. Então, o que eu quero dizer com isso? Não existem apenas dois gêneros. Primeiro conceito que eu quero que fique claro entre nós. Não existe só o gênero masculino e o feminino. Existem os gêneros que transitam, existem os gêneros fluidos, né? Eu sou uma pessoa não binária. Dentro daquilo que a gente entende como marcador social de masculino e feminino, eu concentro na minha corporeidade, como diria Judith Butler, no meu corpo eu tenho uma performance de identidade de gênero, que é mista. Tá? Eu não preciso explicar isso, porque todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Né? Certo? Então eu sou uma pessoa não binária. Mulher, Karina, absolutamente. Essa é a minha luta, né? Essa tem de ser a nossa luta. Também com características masculinas, Karina? Também. Não preciso explicar, né? Certo? Então, primeira questão, gênero não é só sinônimo de mulher. Gênero também fala desse universo, esse grande guarda-chuva da diversidade de gênero. Hoje falaremos da desigualdade entre o gênero masculino e o feminino. Então, hoje, aqui, o nosso recorte é esse. E, obviamente, repetindo, obviamente, mais uma vez, obviamente as mulheres transexuais estão nesse grupo. Existe uma divergência nos movimentos feministas, e temos feminismos, não temos um feminismo só. Existe uma divergência entre serem as mulheres trans, mulheres ou não. Aqui para nós não tem dúvida, tá? Mulheres trans são mulheres, ponto. Certo? Daria um encontro à parte só para a gente entender por que os movimentos feministas justificam que sim ou que não, mas aqui é direito humano da mulher, e a mulher trans é mulher, ponto. Tá? Bora lá. O tema da nossa palestra é origens, né? Origens, olha lá, origens da desigualdade de gênero, estrutura e desafios. Quem aqui, das mulheres, já sentiu que é muito difícil ser mulher? Quem já sentiu, erga a mão? Nossa, só ela que não. Ela nunca sentiu ser difícil ser mulher na sociedade. Não é fácil. E sabemos, porque sentimos isso. Vivemos isso do nosso lugar de fala, numa condição enquanto mulheres na sociedade. Somos mulheres e a sociedade se relaciona conosco justamente porque somos mulheres com um conjunto de elementos que são elementos sociais de como se trata uma mulher. Quem fica na casa cuidando dos filhos? Se a gente tem um casal de dupla carreira, os dois têm suas carreiras, quem vai abrir mão da carreira para ficar em casa com os filhos? Ah, tá. Temos dois CEOs, uma mulher e um homem. O currículo dos dois é pau a pau. CEOs não, professores de universidades, uma mulher e um homem.
O currículo de cada um tem 1,5 tonelada, ou 16 toneladas, como diz aquela música, tá? Qual é a maior propensão de ocupar aquela vaga de professor docente em nível universitário? De quem? Quando a gente olha para o corpo docente da nossa universidade, quem predomina? Mas quando o juiz vai dar uma guarda unilateral, só para uma pessoa, para quem que ele determina a guarda dos filhos? Tá, maravilha. Então até aqui entendemos que existem marcadores sociais que diferenciam ser mulher e ser homem só nessas brincadeirinhas que nós fizemos agora. Mas como é que isso se torna isso? Como é que isso se torna isso? Né? Como é que a gente chega nesse lugar? E é aí onde a gente vai falar, a Claudinha, da estrutura que constrói esse modo de a gente ser no mundo, como diriam os existencialistas, né? Então vamos começar da primeira instituição que a gente frequenta na vida. Qual é a primeira instituição que um ser humano frequenta na vida? A família. Bom, o que são instituições? Grosso modo, algumas pequenas definições. São estruturas compostas por pessoas que possuem regras, normas, que funcionam conforme essas regras e essas normas, e que têm como função transmitir essas regras e essas normas para os seus membros. Certo? Uma universidade é uma instituição, uma família é uma instituição, uma escola é uma instituição. E a primeira instituição que frequentamos, o primeiro kit de regras de vivência em sociedade vem da família. Tá bom? Olha lá. Quando uma criança nasce, antes mesmo desse ser humano nascer, já existe uma expectativa em relação a esse ser humano. Quem aqui já ouviu falar de chá revelação? Se sair fumaça azul, o que é? E rosa? Olha como todo mundo entende esses códigos sociais, né, gente? Não precisa fazer esforço, né? Não precisa fazer esforço. Por quê? Por isso vem de uma estrutura que cria códigos, regras e normas e que são passadas geração pós geração. Porque é isso que as instituições fazem. E elas lutam para se manter inteiras e com seu conjunto de valores e regras vigente. Então, uma igreja é uma instituição? Um terreiro de candomblé? Uma mesa espírita? Dentro de um centro espírita, né? Então, só nessas doutrinas religiosas, a gente vai lembrando cada uma e vai sabendo que elas têm regras e normas diferentes. Maneira de se relacionar com aquilo que se entende como divino. Então, a primeira regra, as primeiras regras vêm da família. Como é que se constitui a identidade de um ser humano? Como é que vocês se tornaram quem vocês são hoje? Tá? É uma pergunta retórica, não mergulhem nessa pergunta agora, por favor. Tá bom? Mas, como a gente chegou até aqui, né? Então, a gente se constitui, enquanto ser humano, por aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Biopsicossocial. Isso aí é uma das primeiras coisas que a gente escuta quando chega na graduação, né? Somos constituídos de forma biopsicossocial. Obviamente, viemos com uma bagagem genética, né? Transmitida de nossos ascendentes para nós que somos os descendentes. Temos, e é aqui que eu quero que a gente se fixe. Olha lá. Acho que é isso aqui, social. Quando aquela criança nasce, certo? E o quartinho dela tá todo rosa porque ela é uma menina, isso já nos mostra a incidência de uma cultura com seus signos e seus marcadores, tá? E quem constrói isso é a sociedade. Veja, ser mulher e seus marcadores e atributos no Brasil é diferente de ser mulher com seus atributos no Japão, por exemplo. Na Alemanha, por exemplo. Em Madagascar, por exemplo. Então, um sujeito vem com uma carga biológica, está inserido em um contexto social, e isso vai fazer com que a construção subjetiva dele, o psiquismo,
vá se estruturando. O psicológico é o modo como eu articulo quem eu vou me tornando com aquilo que o biológico e o social foi fazendo de mim. Já ouviram um livro de Carl Rogers chamado Tornar-se Pessoa? Carl Rogers, um existencialista, um humanista muito potente, teórico clássico da psicologia. A gente vai se tornando pessoa ao longo da vida e banhado por esses elementos. Ok? Até aqui tudo claro? Então, se o Brasil fosse uma casa, e eu estou pensando aqui no social, existem questões estruturais. São questões que são alicerces de uma sociedade. Eles são pilares. E sob esses pilares, desenvolve-se toda uma sociedade, a sociedade brasileira, que vai ter nessas questões estruturais, e não é à toa que eles estão no pilar, lá no alicerce, porque é a base de construção identitária coletiva e de influência nos indivíduos. Porque a gente é machista, classista e racista. Estruturalmente, o que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém escapa das influências desses três pilares. Ah, mas eu sou feminista, eu estou ligada no movimento, mas você não consegue ser uma feminista antirracista, por exemplo. O que adianta a gente ser feminista e só defender mulher branca? Grande coisa o nosso feminismo. Feminismo é comprometido no sentido de que há um comprometimento ali, algo que desanda, que faz aquela luta ser parcial. Então, uma das questões, não pensamos feminismo sem pensar nas interseccionalidades. Interseccionalidade, um conceito muito importante. Porque a gente diz hoje que a gente não tem um feminismo, nós temos feminismos. Nós temos o ecofeminismo, por exemplo, importantíssimo, para a modificação da maneira como lidamos com a terra e o meio ambiente. Movimento que vem crescendo potentemente, na mesma medida, né, que essa devastação do nosso hábitat, da nossa terra, vem acontecendo a galope. Em nome de uma sociedade de capital que destrói, dizendo que isso é progresso. Quando o Mark Zuckerberg diz assim, precisamos de mais energia masculina no mercado, ele está dizendo, precisamos seguir com regras patriarcais, desumanas, que destroem pessoas, segregam grupos de pessoas e fazem uma coisa que o Achille Mbembe fala na necropolítica, deixam algumas vidas para morrer ou as matam. Indígenas no território nacional, mortos e dizimados, né, pelos resíduos do garimpo, mortos por pessoas que usurpam as madeiras, que derrubam as matas para construir pastagens, sem que haja um equilíbrio nisso, sem que haja um cuidado com a terra, o solo, a água, tudo. Isso é sinônimo de uma sociedade capitalista, patriarcal e que diz, precisamos dessa virilidade para o mundo seguir evoluindo. Afinal, o que é evolução? Primeiro, gênero não é só sobre mulher, certo? E segundo, a sociedade brasileira é estruturalmente racista, estrutural, machista, estrutural e classista, estrutural. Maravilha? Vamos adiante? Tá bom. Então, entendendo que a criança, quando nasce nisso aqui, né? E a família é uma instituição, né? E as instituições passam seus valores, normas e regras para que sejam perpetuados, para que haja manutenção do quê? Patriarcado. E aqui começa o primeiro grande tema que a gente precisa fixar. Tá bom? A gente precisa fixar. Porque o problema, gente, não é que homens e mulheres, nesses marcadores identitários visuais e sociais, são diferentes. Esse não é um problema. Porque a primeira coisa que se fala do movimento feminista é que nós queremos ser homens. Olha só, até aí a gente é apagada.
Então quer dizer que para a gente ter respeito e poder, a gente tem que ser homem. Não dá para ser respeitada como a gente é. Não dá para entender que se eu tenho endometriose, no período do mês que eu menstruar, eu vou estar fisicamente incapaz. Fizeram os experimentos que botam choques nos homens para que eles sintam um pouquinho do que é uma cólica menstrual. Os caras quase morrem. Né? Ok? Porque nós somos moldadas para sustentar a dor e atender aos parâmetros que a sociedade impõe para nós. Qual é a mãe maravilhosa? Aquela mãe análoga a Maria, mãe de Cristo. É aquela mãe que mesmo com seios sangrando ou vertendo pus, dá de mamar. Que tem que dar ao peito. Padece no paraíso, né? Toda mulher tem na maternidade seu papel principal na vida. Se a mulher vivesse no sacrossanto protegido lar, ela não passaria por tudo que ela está passando hoje, que as feministas fizeram as mulheres passar. Porque se ela ficasse dentro de casa, sendo uma mulher tradicional, bela, recatada e do lar, ela não estaria na rua para ser estuprada. Ela não estaria no mercado de trabalho disputando vagas junto com os homens e ficando para trás. Quando ela ousa romper, ela geralmente é responsabilizada pela agressão que sofreu. Gente, a gente não está conseguindo fazer aborto de mulher que engravidou de estupro. Vocês sabem o que é isso? A gente precisa lutar dentro da cidade para poder proceder uma das 3 formas de aborto permitidas no nosso país. Estou gritando muito, gente. Tá. Eu me empolgo, eu começo a suar e começo... Né? O volume vai... Então, 3 formas de aborto são permitidas no Brasil. Quando há risco de morte para a mãe, quando a criança tem anencefalia, não é micro, é anen. Você vai olhar e você vai ver que você tem basicamente só estrutura cerebral, quando tem, que faz o controle da parte vegetativa do corpo, né, neurovegetativa. E a gravidez decorrente de estupro. Os hospitais da nossa cidade se negam a proceder. Sei porque a gente lida com esses casos na defensoria, órgão público que eu trabalho. Você precisar fazer um laudo para justificar para um juiz que aquela mulher que engravidou de um estupro quer interromper a gravidez. Então, não é assim, toda mulher que foi estuprada e engravidou tem que abortar. É, toda mulher que tenha sido estuprada e engravidou pode abortar. É o direito a. Não é a imposição de. Daí seria uma violência também, né? Maravilha? Tudo bem? Então o problema não é a diferença entre homens e mulheres. O problema é a hierarquia. E o patriarcado, amigas e amigos e amigues... Eu quero que vocês façam um exercício reflexivo agora comigo. Imaginem uma água viva. Sabe a água viva? Aquela que imagina na praia, quando a gente é criança a gente morre de medo, né? Quer dizer, hoje está tendo água viva. Lá nas Pampas, quando tem, vem da Argentina, elas vêm enlouquecidas. Eles dizem, hoje tem água viva no mar. Então imagina aquela água viva, tá? A medusa, que tem aquela primeira parte, a parte superior dela ali, tem os tentáculos... E tem a substância responsável por dar aquela urticária na gente. Então nós vamos entender o seguinte. O patriarcado é a parte de cima da água viva. É um grande sistema. E imaginem o patriarcado. Quem gosta de Simpsons aqui? Pode admitir. Quem gosta de Simpsons aqui? Falsos. Tem mais um monte que gosta, que eu sei. Tá? Falsinhos. Lembra do episódio dos Simpsons que cai uma cúpula em cima de Springfield? Não que eu assista Simpsons, não, tá? Cai aquela cúpula, vem uns helicópteros, me disseram, e joga sobre Springfield. O patriarcado é aquela cúpula, tá? Quando eu digo que ele é estrutural, todo mundo que nasce numa família no Brasil nasce tendo o patriarcado como base, o racismo também. E nós vamos sempre trazer a questão racial junto. Sempre. Mas esse... Não, sempre. Certo? Sempre. Ok? Não temos como dizer mais de si aqui. Porque as mulheres pretas e indígenas são as que mais sofrem no nosso país. Estatisticamente. A disparidade de salário entre um homem branco e uma mulher preta é abissal. E não dá nem para comparar, porque as mulheres pretas não alcançam as mesmas vagas que os homens brancos.
mulheres não brancas, tá? Porque senão eu excluo as indígenas. E o nosso país é originalmente povos, que são vários povos dentro da classificação de indígenas, né? Então, eles estavam aqui, sempre estiveram, né? Tá bom? E a gente foi lá e tomou tudo. A gente quem? Os brancos colonizadores que chegaram aqui e usurparam nossa terra. E hoje a gente vive um colonialismo pós-moderno que ainda se mantém e é influência dessa nossa história de colônia, de usurpados. Mas isso dá para fazer uma outra fala inteirinha, a gente pode fazer. Tá? Decolonialidade, colonialidade e como é que isso está relacionado ao feminismo. Então o patriarcado é um sistema totalitário, que traz a ideia de que homens são o centro da sociedade, sendo o homem o parâmetro para privilégios e acessos. Língua portuguesa. Quando a gente quer ser generalista, em qual pronome a gente usa? Masculino. Prezados. Não, mas prezado inclui todo mundo. Isso aí é mimimi feminista. A língua portuguesa já está posta. Desde que o mundo é mundo... Era assim, não. Existe uma ideia aí. A régua, a partir da qual eu meço a sociedade, tem gênero masculino. E a própria língua portuguesa nos fala. Esse tempo atrás, eu usei uma expressão membrar. Ah, mas isso a língua portuguesa aceita, contempla, membra. Eu sou membra. Eu não sou mestre ME, eu sou mestra. Ainda que eu poderia me utilizar do gênero neutro também, porque eu sou uma pessoa de gênero fluido. Ao longo da vida, esse gênero foi mudando, e tudo bem, isso sou eu. Sempre fui, né? Ok? Então, o patriarcado é esse grande sistema totalitário, né? As instituições têm a função de perpetuar as regras do patriarcado, que institui a submissão da mulher. Silvia Federici, em seu livro O Talibã e a Bruxa, fala, livro maravilhoso, aliás, que temos de ler, principalmente para entender a relação do machismo, patriarcado com a sociedade capital, na sociedade capital, tá bom? Então, sendo o patriarcado um sistema totalitário, ele é a cúpula do filme dos Simpsons, é a parte de cima da água viva. Ele é um sistema estruturado com regras, normas e uma ferramenta. Porque ele é um sistema, ele é uma estrutura, ele é um esqueleto de uma coisa. E o que faz ele acontecer? Uma ferramenta muito potente do patriarcado, que é o machismo. O machismo é conduta. O machismo é o acontecimento em forma de atos que reforçam a ideia principal do patriarcado. Mulheres são inferiores. Então, sempre que pensarem no machismo, pensem no machismo como uma ferramenta, como a pá que cava a cova que vai enterrar as mulheres. É dramático, mas é realístico. Quando a gente pensa que 85 mil mulheres em 2023 morreram assassinadas por serem mulheres no mundo. Então eu estou falando de cova, eu estou falando de pá, eu estou falando de verdade. Certo? Então tá bom. Então o machismo é a ferramenta. Uma ferramenta de opressão, certo? Então, quando lá no Congresso ficam decidindo se vão manter as 3 formas de aborto permitido ou não, quem está fazendo esse julgamento, essa apreciação, são sobretudo homens brancos, que não têm a mínima conexão com essa existência no mundo de ser mulher. Por que a gente politicamente diz, vamos votar em mulheres, vamos votar em mulheres pretas, em mulheres indígenas, em mulheres transexuais, em mulheres com deficiência, em mulheres idosas, em mulheres lésbicas, em mulheres... Vamos votar em mulheres. Por quê? Porque se a gente não muda a representatividade dentro da democracia, a gente não elege pessoas sensíveis aos temas que precisamos lidar. Se a gente elege só uma bancada agro, a gente arrasa com os ecossistemas, com o nosso mundo, com o nosso país. Certo? Então, o machismo é essa ferramenta de opressão, que diz o seguinte, o conjunto de condutas, machismo é comportamento, tá, gente?
é aquilo que o patriarcado prega, teoricamente, sendo exercitado através de condutas machistas. Quando eu viro para minha companheira, sendo homem, e digo assim, tu vai sair com essa roupa, lá no sul, né, com esse sotaque lá no sul, tu vai sair com essa roupa mesmo? Mas por quê? O que tem? Minhas saias? Não, depois tu não quer, né? Quem já ouviu depois tu não quer? Depois tu não quer, né, que os caras fiquem mexendo contigo? Depois tu não quer sentir medo quando tu sai na noite, na rua, à noite? Depois tu não quer, né, que um cara passe a mão em ti ou se esfregue em ti no ônibus? Depois tu não quer. A gente sempre ouve isso. Sempre. Como se a responsabilidade pela violência que sofremos emanasse de nós mesmas, pelo simples fato de existirmos enquanto mulheres. Esse discurso que diz isso é o terceiro conceito que eu preciso que vocês fixem, que é o conceito de misoginia. Então, para a gente entender minimamente as origens e a estrutura, teoricamente, a gente precisa ter esses três conceitos muito fixados. Patriarcado, a grande cúpula. Lembre lá da água viva. Machismo são os tentáculos. São eles que encostam na gente. E inoculam, eles acabam transmitindo para a pele da gente. Não é. Quando a gente pergunta por que um cara arrancou a cabeça da menina depois de tê-la mantido por dias ou horas sendo violentada sexualmente, né? Ele é um louco. Cuidado. Não vamos misturar saúde mental e sofrimento psíquico com questões de cunho cultural e social. Temos uma sociedade altamente permissiva no âmbito da violência contra a mulher, desde as mais simples até o feminicídio. Então temos uma sociedade que naturaliza que o homem se sinta dono da mulher, que ele possa fazer que nem esse rapaz, ficar stalkeando a menina, e não tendo frustrado seus desejos, raptá-la, violentá-la, decapitá-la, tá? É louco, né? Ainda que ele tenha uma psicopatologia, ainda que ele tenha, mas esse homem é um homem que nasce, cresce e desenvolve naquela sociedade que tem aqueles três pilares, ok? E deles, ninguém escapa da influência deles. Quem aqui já chamou uma outra mulher ao longo da vida toda de... Entenderam o que eu falei? Quem aqui já se referiu, ainda que mentalmente, a outra mulher ao longo da vida, se referiu a ela como vagabunda? Quem já não? O que tem nisso? Geralmente é uma mulher que vive o que deseja, ou pelo menos do ponto de vista sexual, afetivo, geralmente vem relacionado a isso. Quando fizeram o golpe de 16, né, e a presidenta Dilma foi retirada, qual foi o xingamento? Vagabunda. O que está em questão? Se fosse um presidente homem, chamariam de vagabundo, que não no sentido de preguiçoso, mas chamariam ele de vagabundo no sentido sexual? E por que quando tem a retirada de uma presidenta, esse é o primeiro xingamento que se faz? A esquerda é perfeita nesse aspecto? Não. Semana retrasada, o presidente se referindo a Gleisi, né, ministra, que ele ia colocar para fazer ali a mediação com as casas, né, uma grande figura política, uma grande articuladora política, ele se referiu a ela como essa linda mulher que vai fazer, né, a correlação, a intermediação. O ministro da Fazenda, ele é bonito? Eu sou lésbica, mas assim, ele é bonito? Ele é um gato, né? Ele é um charme. Vamos combinar, porque além dele ser belo, ele tem um intelecto interessantíssimo. Ele vai se referir a ele como esse gatão, esse pão, como dizia minha mãe. Ele não vai. Não vai. Ele é um pão mesmo, né? Certo? Então, tem alguma coisa estranha aí, né? Porque nós somos sempre ofendidas na nossa moral. Nós que ousemos a não sermos mãe. Nós que ousemos a viver a nossa vida sexual como quisermos. Clitóris.
Tem um livro da Elizabeth Malabou, que eu comprei recentemente, que chama-se Clitóris. O clitóris é um órgão que tem a única função, até onde eu sei, se eu estiver falando bobeira, me fale, mas até onde eu sei, a única função do clitóris é dar prazer sexual às mulheres. Quando a gente faz um resgate histórico dos estudos dessa estrutura clitóris, ninguém está interessado. Historicamente, ele é desconhecido. E isso simboliza esse não lugar para a sexualidade da mulher, para o exercício da prática sexual que vem interessar. Né? Então, existem vários marcadores sociais que vão comprovando que a gente tem uma estrutura patriarcal, a cúpula, um conjunto de ferramentas, que é o machismo, são as condutas acontecendo, é o patriarcado acontecendo. E um discurso de ódio às mulheres, né? Então o casal se separa e a guarda é compartilhada. Eu vivo isso toda semana na defensoria, então eu estou falando de um fenômeno com o qual eu trabalho toda semana, vários casos. Também na clínica, eu sou psicóloga clínica também. Muitas vezes a gente vê uma conduta dos homens infantilizada em relação aos cuidados dos filhos. Vemos as mulheres tendo de cobrar um mínimo de responsabilidade de um adulto com condições físicas e psíquicas de cuidar da sua prole. Só que muitas vezes o que nós vemos é essa autorização para que esse homem seja um eterno moleque, inclusive no cuidado com a prole. E isso é naturalizado. Mais da metade das famílias brasileiras são arrimadas por mulheres. Porque são as mulheres que ficam. E muitas vezes essas mulheres vão viver com as suas famílias. Porque quando se separam, as condições econômicas são precárias. E lembram, os juízes deixam os filhos, sobretudo, com as mulheres. Então você sai, já vi casos da mulher sair fugida por causa da violência, levando os 3, 4, 5, 6 filhos. Para viver aonde? Tá? Predominantemente no nosso país, as mulheres que vivem isso são as mulheres não brancas. Elas vivem em índices muito maiores do que as mulheres brancas. Então é por isso que no feminismo, quando vem Angela Davis, Bell Hooks, né, e essas pensadoras todas, inclusive as brasileiras, a Neuza, né, a Lélia Gonzalez, quando elas vêm dizer que a gente tem que ter um feminismo preto, a gente tem que ter. Porque nós não somos todas iguais. Então a gente tem que proteger mais aquelas que são mais vulneráveis. E nenhuma de nós, sendo branca, perde quando a gente defende as não brancas. Nenhuma perde, porque somos todas mulheres. Então nós precisamos ter respeito, carinho, consideração, tá? Umas com as outras. E não é caridade você ser antirracista, é obrigatório e é crime, né? Vamos só lembrando dessa parte repressiva aí, né? Quando falta o entendimento, temos aí a legislação especial, tá bom? Legislação penal extravagante, que se chama. Tem advogado aqui? Penal extravagante? Maravilha. Que diz respeito a questões penais, mas não está dentro do Código Penal, tá? Maravilha? Vamos ver alguns fatos? Quanto tempo eu já estou falando? 40? Bora lá. Sabiam? Não vou começar... isso aí. Voltei. Fui só fazer um alongamento, gente. Tá? Ó, deixa eu começar aqui de baixo, ó. Índices de violência contra a mulher. Violência física, psicológica, obstétrica e simbólica. Eu quero vir para cá primeiro. Olha lá. 85 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente no ano de 2023. Desses homicídios, 60% das meninas e mulheres mortas por serem do gênero feminino foram mortas ou pelo parceiro íntimo ou por outro membro da família. A casa não é um lugar seguro para as mulheres. 85 mil mulheres no mundo. Esse é um dado mundial. Tá? É muita mulher. Ó, os exercícios que eu fiz uma outra fala que eu tive, a cada hora,
6 mulheres morrem. Eu cheguei aqui às 8, faz de conta que eu cheguei às 8, tá? 4 horas. 24 mulheres mortas, do início até o fim do nosso evento. Levantem, por favor, 24 mulheres aqui. Vamos lá, meninas, de pé, 24 mulheres, por gentileza. Me ajudem a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mais uma. 24. Olhem para trás, olhem para trás. No final dessa palestra, essas mulheres que estão aqui estariam mortas. Se a gente pegar o mundo, nessas 4 horas que estaremos aqui, essas mulheres... Podem sentar, meninas, obrigada. Essas mulheres estariam mortas. Então, quando a gente olha assim, fica um pouquinho mais concreto. E por que elas são mortas? Porque elas são mulheres. Porque existem condutas e comportamentos dentro desse discurso misógino que justifica que eu posso matar a minha companheira se ela me abandonou e ela não quer mais ficar comigo. Porque ela é minha. Ah, é um crime passional. Não é um crime passional. Faz pouquinho tempo só que a morte por legítima, o assassinato por legítima defesa da honra foi tirado do, né? 4 anos, colega, mais ou menos? Mais ou menos 4 anos. Até 4 anos atrás. A legislação ainda permitia que o homem matasse a mulher por legítima defesa da sua honra de macho. Bati no microfone, Gabriel. Da sua honra de macho. 4 anos, Patrícia, 4 anos. Tá? São os amigos que eu vou olhando e eu vou falando o nome, tá? Então isso, historicamente... foi hoje, né? Então, olha lá. Então, bom, eu já atendi cada caso e a nossa cidade é uma cidade proporcionalmente violenta contra as mulheres. Nós temos inúmeros casos de feminicídio na nossa cidade. Inúmeros. Se a gente for dar proporção, a porcentagem dos nossos feminicídios, ela é mais alta do que a média da região da RNP, né? Ela é mais alta. Certo? Eu não vou fazer essa conta porque eu sou psicóloga e essa conta me escapa. Né? Em 4 horas, quantos estupros terão acontecido no Brasil? Isso aqui é no Brasil. Opa! Isso aqui é no Brasil, ó. A cada 6 minutos, uma mulher ou menina é estuprada no Brasil. E sabe, gente, a grande parte dessas pessoas do gênero feminino que são estupradas são meninas de 0 a 14 anos, tá? Oi? 40% em 4 horas. Em 4 horas? 40 em 4 horas, não. Não. A cada 6 minutos, uma pessoa do gênero feminino é estuprada. 10 por hora, 40. Obrigada. Sabe aquele meme da Nazaré? Que fica passando as coisas assim? Eu agora. Oh, meu Deus. É isso aí, 40 meninas ou mulheres terão sido estupradas. Tá bom? Poxa, gente. E no Brasil, né? 73... isso aqui todo mundo já fez. Está andando na rua, 73% das mulheres já mudaram seus hábitos e comportamento após sofrer violência enquanto se deslocavam pela cidade. Certo? Aquela rua mais escura, passar na frente de algum lugar onde concentram homens trabalhando, né? Dependente de qual atuação, né? Não vou passar lá, porque lá... Há um tempo atrás, estava vendo estupros, tinha um cara que estava violentando, há uns anos atrás, aqui na região da Exalc, uma pessoa externa, né? Então você sabia, cuidado quando for fazer caminhada lá, isso há anos atrás, eu acredito que mais de uns 5 anos, eu acho, por aí, tá? Então a gente precisa, quem aqui já precisou fazer isso? Desviar de um lugar, não ir num determinado, quem já precisou? Quem aqui já sofreu importunação sexual num ônibus ou no metrô? Pois é. Então, ou a gente está muito errado, ou tem uma estrutura chamada patriarcado, com o machismo como ferramenta, e que sustentado por um discurso misógino. Eu só acho. Tá? Maravilha. Olha lá, a grande maioria dos domicílios
brasileiros, eles são arrimados por mulheres. Olha lá, 40,2 milhões de domicílios, a pessoa responsável por aquele domicílio é uma mulher, para 37 e pouco. Aí eu quero chegar nesse dado aqui. O déficit habitacional no Brasil é feminino. Veja, mulheres ganham em média de 20 a 30% menos que os homens, quando nos mesmos quadros. Mulheres pretas ganham um abismo a menos do que os homens brancos. Tá bom. A grande maioria dos domicílios arrimados por mulheres são por mulheres não brancas. Tá? Dentro da toda a diversidade do colorismo, né? Da pele mais retinta até a pele mais embranquecida. Bom, se são arrimados sobretudo por mulheres que não são brancas. Se mulheres recebem de 20 a 30 menos. Se as mulheres não brancas não alcançam os mesmos cargos que os homens brancos. É óbvio que a gente vai ter uma vulnerabilidade nas famílias. Ser mulher é estar numa condição de vulnerabilidade social. Politicamente, não politicamente partidariamente, mas politicamente, em face dessa organização da sociedade, ser mulher no mundo é perigoso. Nós somos vulneráveis e algumas de nós serão mais vulneráveis do que outras. Estou dizendo desde o início aqui que a questão racial ela é um grande e potente fator interseccional. Mulher preta, lésbica, que não performa a feminilidade ou uma desfem, como eu, por exemplo, né? Essas mulheres, elas estão na mira. Maravilha? Gaslighting, mansplaining, interrupting, appropriating e manspreading. O que são? Olha só, olha lá, gaslighting. Não, tu tá louca. Mas fulano, tu acabou de ser violento comigo. Tu falou com um tom de voz alto. Mas eu falei contigo assim porque tu me provoca também. Poxa, olha as coisas que você fala. Que eu sou obrigada a dividir as tarefas de casa com você. Onde já se viu? Meu pai nunca fazia isso. Minha avó não fazia isso. E por que eu vou fazer isso? Afinal de contas, a mulher é mais apta para cuidar da casa e dos filhos? Tu tá louca. Essas ideias aí que tu tá indo ter lá na casa do hip hop, quando tu vai fazer as oficinas lá. Gaslighting, né? Tu tá mentindo. É essa coisa de tirar a mulher pra louca. Tá me tirando pra louca, né? Como se diz na minha terra. E é isso mesmo. Eu faço todo um engodo e um enredo que eu devolvo pra você a responsabilidade pela minha conduta. Isso tem nome. E isso é uma ferramenta machista, que tem a ver com esse discurso misógino, tá bom? Mansplaining é o palestrinha, né? Uma vez eu vi uma entrevista de uma judoca, e ela tava num bar, e pá, com um cara, rolando aquele crushzinho, até aí, maravilha. Adulto se querendo, tá tudo certo. E aí ela lá pelas santas fala de judô, que ela luta e tal, e aí ele começa a dar uma aula de judô. Uma faixa preta, campeã olímpica. E aí ela diz, eu luto e tal, eu fui para a Olimpíada. E ainda assim ele segue dando uma palestra, que é essa ideia da superioridade intelectual masculina. Tá? A superioridade intelectual masculina. Podemos acessar cargos e vagas onde o nosso intelecto seja o único critério para a gente passar, a gente entra. E entra de igual para igual, se não mais, porque nós somos preparadas para sermos fortes, para sermos resistentes, para sermos tenazes. Então, quando a gente já chega com sangue no olho. Muitas vezes tendo que ter uma dupla jornada. Cuidar da família, cuidar da casa, e aquilo que sobrar a gente estuda. Ou o maridão vai viajar para não sei para onde. Qual é a carreira que se abre a mão para acompanhar? A mulher. E aí a sua carreira ela fica quando der. Tá? Eu não estou dizendo que não pode ser assim, eu estou dizendo que não pode ser só assim. A gente tem que ter as possibilidades de escolher que seja diferente, de viver diferente, tá? Outra coisa interessante, então o mansplaining é isso, o man interrupting. Quem aqui já esteve falando e o cara se atravessou no meio da sua fala? No meio acadêmico acontece muito. Na política também, né, Rai? Silvinha. Cadê a Silvinha? Tá, não deixe isso. Ela falou, tá. Né? Quer dizer, tá lá na plenária falando,
E os outros políticos interrompendo, né? Interrompendo a sua fala. Eu adoro fazer uma coisa quando isso acontece. Acham ruim, claro. Quem é você enquanto mulher para achar que pode falar na tribuna? Só, né? Só porque você foi eleita, né? Olha que loucura, né? Então, minha gente, e aí o meu Man Interrupt acontece muito no meio acadêmico. Eu não fiz o doutorado porque eu não quis fazer o doutorado, porque eu fiquei muito desagradada. Teatro a gente fala sem falar, né? Muito, porque é difícil. Porque se você vai lá, tá bom, vamos lá, primeira fase da pesquisa, 6 meses no mestrado, primeira, tá. E aí eu fui fazer a última, né? A última apresentação, ai, me foge tudo da cabeça agora. Quando você vai lá... obrigada. A qualificação, tudo ali no pente. Fiz da Unicamp, aqui na FCA. 3 mulheres na bancada, fazendo, cada pesquisa num estágio diferente. A minha estava no finzinho já, né? Era a última para já fazer a defesa mesmo da dissertação. E aí um determinado docente estava na mesa, e além de machista, lesbofóbico também, né? Ele lidou com as outras 2 colegas, né? Tipo assim, senta lá, Cláudia, sua pesquisinha, só faltou ele falar isso, sua pesquisinha. Estava muito incipiente ainda, estava num ponto da pesquisa muito inicial ainda, né? E na hora que chegou em mim, ele não tinha lido meu trabalho, e a prepotência soma para o nosso lado, ele não tinha lido. Ele, quero saber, cadê o Foucault aqui na sua obra? Não vi Foucault. Não vi Foucault. Dentre outras coisas, eu engoli, segurei e falei, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? Aí na hora que encerrar, eu cheguei, eu gostaria de fazer uma parte, falar sobre o professor. Eu falei, olha, o Foucault, não sei se o senhor não conhece. Joelhada, Karine. Aquela assim, ó. Eu não sei se o senhor não conhece, mas o Foucault que eu usei, ele vem da fase em que o Foucault estudou muito saúde mental, né? A história da loucura, todo aquele recorte dele. Eu sou psicóloga, eu não sei se o senhor se lembra, né? E aí eu fui mostrar. E o Foucault, a propósito, está nessa obra na página tal, com essa obra na página tal, e com essa obra na página tal, e tinha uns 4, 5 Foucault, eu foquei com ele. Entendeu? Quer Foucault? Toma, tá? E por que daí ele ficou com aquele riso amarelo? Tinha um professor que eu adorava, ele lá no fundo ele só fez assim. O único professor preto só fez assim, ó. E aí depois ele com um sorrisinho, muito bem, minha cara, né? E o outro veio, me desculpa, eu tava só se provocando. Eu disse assim, eu também. Né? Olha lá, bora, minha gente. Então, gente, tem muito... o Bropriating, acontece muito no meio acadêmico também, que é quando o homem se apropria da produção intelectual da mulher, tá? Eu tô pensando em fazer uma pesquisa um pouco nesse sentido, o cara vai lá, pega todas as suas ideias e monta uma pesquisa. Eu tô pensando em escrever um artigo mais ou menos nesse... Ele vai lá, copia as suas ideias e faz também. Então, o Bropriating, ele fala sobre essa apropriação das obras e dos feitos femininos. Tá bom? Durante muito tempo na história, Anônimo foi uma mulher, já viram isso? Né? E muitos maridos se apropriavam das obras intelectuais de suas esposas e nominavam, né? Davam seus nomes para as obras. Beleza? Então, e o manspreading, ele tem a ver com aquele cara que se espalha. Quem aqui já andou num ônibus que o cara senta assim? Uma vez eu perguntei para um amigo meu, não vou dizer que é o Gabriel, se afinal de contas a anatomia era tão gigante que tinha que sentar assim. Eu não sei, mano, eu não tenho, né? De repente vai que... Ele disse, não, é outra questão. Não tem a ver com isso. Tem a ver com essa intenção de que eu posso ser o que eu quiser, como eu quiser, e se for uma mulher do lado aí é que se lasque mesmo, porque eu não tô nem aí. Porque a mulher é inferior, quem é ela para ficar exigindo ter o seu próprio espaço ali no banco que tem uma delimitação, né? Até aqui vai meu bumbum, minhas pernas, aqui começa a sua. Que é essa importunação também, né? Sexual que tem no transporte público, que agora a gente já tem até, se não me engano, um tipo penal para ele, né? Importunação sexual também. Eu olho só... Como você chama, amiga? Flaviana. Valeu, Flaviana, me socorrendo na parte jurídica. Tá? Então, e a nova onda de conservadorismo,
Toda vez que evolução em direitos humanos, a gente tem, na mesma proporção, um movimento de involução. Então, a gente tem agora uma grande, potente onda conservadora, tá? E vai piorar, hein? Vai piorar. Conforme a gente se fortalece, ele se intensifica. Então, Red Pill, compare, gostosa, a mulher tem que obedecer, a masculinidade está perdida, nós precisamos resgatar o poder do homem, do pai primitivo, como diriam os freudianos. Essa ideia de que existe em algum lugar um parâmetro de homem potente, imbrochável, um homem tenaz, um ditador, aquele que manda, aquele que senta na cabeça da mesa e toda a sociedade é seu grande rebanho. Isso é uma ideia, o patriarcado tem essa ideia. E nós estamos numa fase de voltar para esse lugar. A mulher fica tão mais protegida dentro do lar, cuidando da família e da casa. O que ela tem que ir para o mercado de trabalho? O que ela tem que andar na rua? Aí, o que eu vejo lá na defensoria? Quando essa mulher foi impedida, ou gentilmente convidada, induzida a não trabalhar e abrir mão da sua carreira, quando ela se separa, ela não tem para onde ir, ela não tem uma carreira, ela não consegue se prover, e geralmente os filhos ficam com ela. Não que ficar com os filhos seja ruim, mas ela não vai ter o suporte econômico do pai das crianças, para que possa criar esses filhos como deveriam ser criados. E mais, ele vai dar a pensão que é dos filhos, a pensão é devida aos filhos, e vai dizer, vou te pagar, acho que esses R$300 eu tenho certeza que tu vai estar no cabeleireiro, na balada, maravilha, tá? Isso é real, fez toda semana. Isso é manifestação de machismo, que é uma ferramenta de uma estrutura patriarcal que inocula um discurso misógino. Maravilha? Fica claro? E temos aí os incels, né? Tem aí agora essa série, né, Adolescência, que está mostrando muito esse movimento de ódio, né, o incel, ele tem a ver com celibatários voluntários, tá? São homens que dizem, somos celibatários e as mulheres nos rejeitaram e nós queremos morte às mulheres, porque nós nos sentimos rejeitados, logo vamos fortalecer um discurso misógino, sobretudo na internet, e vamos atacar todas as mulheres possíveis. Diferente do modelo Red Pill, que daí já são homens que entendem que estão numa prepotência absoluta, um poder absoluto, e que as mulheres precisam ser subjugadas, mas eles vão se relacionar com elas para submetê-las. Então são movimentos sociais mais atuais, né, que acho que cabe um belo estudo. Aliás, dá para produzir bons artigos, fazendo um belo mergulho nesses fenômenos sociais, tá? Maravilha? E agora eu vou começar. Que horas são, Gabi? 10. Tá. Querem fazer o intervalo? Não, eu vou tocar isso aqui agora, tá? Aí depois a gente faz o intervalo. É que eu preciso, porque uma coisa tem que vir depois da outra. Por causa disso que vem agora, eu não mandei a apresentação antes para a professora Natália. Porque eu falei para ela, se eu mandar, você vai ler. Eu queria que ela também tivesse a vivência no local. Aí eu não mandei, mas agora vamos lá. Eu vou apresentar para vocês agora a história de uma mulher. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. O que eu vou relatar aqui é uma história fictícia, mas verídica. Ambivalente, né? Ela é fictícia porque essa mulher, com tudo que vai aparecer aqui, ela não existe assim exatamente. Mas ela é composta por vários acontecimentos que outras mulheres sofreram e muitas de nós sofremos. Então prestem atenção. Porque vocês vão conhecer agora a história de Maria. Quem já teve em outro evento que eu fiz isso, viva de novo, tá? Eu acho que é um movimento que nunca nos custa de reviver. Maria é uma menina preta, sendo numa cultura periférica, tá bom? Olha lá, aos 15 dias do mês de abril, nasce Maria de um parto complicado. Sua mãe permaneceu em trabalho de parto por 22 horas. Apesar das fortes dores, Joana escutou da médica obstetra que mulheres de sua raça são mais fortes, recebendo a dose mínima indicada de anestesia. Vocês sabiam disso?
que quando no parto as mulheres não brancas recebem menos anestesia? Por causa da ideia que os corpos não brancos são mais fortes? E essa é uma ideia de animalização de corpos que não são brancos? Pois é, isso é verdade. Aliás, são as mulheres não brancas que mais sofrem violência obstétrica no Brasil. Tá bom? Além de receber menos anestesia, pela dificuldade de nascimento, a equipe executa a manobra de Christeler. Quem é da área da saúde, o que é a manobra de Christeler? É aquela postura por sobre a gestante em que empurra o bebê com toda a força, muitas vezes montando na gestante, para empurrar o bebê para o bebê nascer. É brutal, mas é real e acontece. Pode falar, por favor? Só para esclarecer, essa manobra é proibida. Então, se alguém tiver conhecimento em qualquer hospital, a gente sabe que acontece, principalmente nos estados que não são de São Paulo, mas do norte, mulheres mais desfavorecidas, proibida. Tá. Cabe processo. Muito bem, nos fala a Rosana, que trabalha na área da saúde, tá? Um procedimento é violência obstétrica, tá? Tá no rol das condutas de violência obstétrica. Uma outra coisa que acontece com a dona Joana é a episiotomia. Sabem o que é episiotomia? É aquele corte que lacera a pele entre a vagina e o ânus, para fazer uma abertura muito maior para que o bebê possa nascer. A episiotomia é uma violência obstétrica. E não pode ser procedida contra a vontade da gestante e pode ser representada, porque é violência obstétrica, tá? Sabe-se hoje que se a gente deixar lacerar naturalmente, a laceração, a porcentagem de dano é muito menor lacerar naturalmente do que fazer o corte proposital. E ela pediu, olha lá, mesmo pedindo para não ser cortada. Muitas mulheres, na hora do parto, pedem, não me corta. E corta. Essa é uma prática muito comum na medicina brasileira, tá? Então, a Maria nasce nesse contexto. Ela já nasce num contexto violento. Aos 5 anos de idade, em uma tensa briga entre os pais, presencia pela primeira vez os socos desferidos pelo pai em sua mãe. Motivo? As constantes conversas com a família de origem. O pai afirma que a partir do casamento a mulher constitui uma família, sendo o marido e a filha seus únicos laços familiares que realmente importam. Muito comum em relações violentas que o homem imponha um distanciamento da mulher da sua rede de apoio. Por quê? Porque você vulnerabiliza. Quanto menos contato ela tem com a família, com a rede de amigos, mais solitária ela está. Menos amparo ela terá, mais fácil de seguir esse subjugo, né? Essa hierarquia, essa dominação masculina. Então, aos 5 anos de idade, a Maria presencia o pai socando a mãe dela, porque o pai não aceitava que ela fizesse contato com a avó dela e as tias dela. Muito comum? Muito comum. Na defensoria, por inúmeras vezes, já recebemos casos de mulheres, inclusive em cárcere privado, tá? Deixadas aí pelos companheiros, namorados, enfim. Aos 9 anos de idade, em férias na casa de sua avó paterna, em meio às brincadeiras com os primos, um acontecimento marcou a sua vida. Em uma noite em que as crianças ficaram com o tio, percebe algo estranho no quarto em que dormia. Ela não entendia o que acontecia e sobre o ocorrido foi avisada por seu agressor. Se você contar para alguém, eu mato a sua mãe. Os maiores índices de violência sexual cometidos são contra meninas de 0 a 14 anos. Nesse caso, a Maria, aos 9 anos, confirma a estatística nacional. Tá? Primeira violência sexual sofrida por Maria ao longo de sua vida. Será que ela vai sofrer outras? Aos 12 anos de idade, vocês lembram, meninas, da fase em que vocês começaram a ter o broto mamário? Dói pra caramba, né? Começa a ter o broto mamário, começa a desenvolver a mama, né? Quando se diz que a menina ficou mocinha, né? Aí vem a menarca e tudo mais.
É nesse período que a Maria está aqui, tá? Relembrem quando viveram isso, tá bom? Ao passar por uma obra, percebe que os homens que ali trabalhavam a tratam de um modo diferente. Aos gritos de gostosa e outras tantas falas de conteúdo sexual, Maria sente vergonha das mudanças de seu corpo. O sentimento de culpa toma conta e ela volta em seus pensamentos à noite em que o seu tio a violentou. Pela primeira vez na vida, Maria sente medo por ser menina. Aos 12 anos de idade. Aos 16 anos, aconteceu uma coisa interessante na vida dela. Maria sempre gostou de brincar de construção. Construíra incessantemente prédios e maquetes ao longo de sua infância. Diziam que eram sua casa, ainda que ela morava numa habitação bem precária, tá? Então, a fantasia da Maria fazia com que ela construísse essas casas, esses prédios, e se entendesse morando nessas casas menos precárias. Era uma fuga da fantasia dessa criança que, de certa forma, dava conta de aquietar as lacunas, né? Decide-se, aos 16 anos, ingressar na universidade para ser engenheira civil. Isso sob os protestos da família e do namorado Antônio. Ainda assim, ingressa na faculdade pelo sistema de cotas. Quando uma menina pobre, preta e periférica romperia com esse ciclo? Ela foi a primeira pessoa da sua família a fazer essa faculdade. Aqui a gente vê uma questão interessante, que é o sexismo, dentro desses marcadores de homem e mulher. Engenharia não é uma profissão de mulheres. Preciso explicar isso? Todos nós temos no nosso imaginário, porque estamos numa sociedade estruturalmente patriarcal e machista, que engenharia não é um curso para mulher. A gente faz engenharia com pênis. A gente faz engenharia com pênis. O cálculo. Não. Todo mundo adulto aqui, né, gente? Vou brincar dessas coisinhas, tá? Fica mais divertido. Então, por quê? Tá, historicamente é construído, sim, historicamente há essa cultura, e ela é inegável. Mas a minha pergunta é, por que ela se sustenta assim? Os engenheiros não carregam pedra de alicerce de 200 quilos. E ainda que carregassem, talvez algumas de nós conseguiriam carregar essas pedras. Certo? Buenas. Então, ali, ó, 16 anos ela entrou na faculdade de engenharia civil. Aos 18 anos, ao buscar o primeiro estágio em sua profissão, ela encontra uma barreira inesperada. Era bonita demais para conviver em uma obra com tantos homens. Sua memória a leva automaticamente aos 12 anos de idade, quando sentiu o peso da objetificação do seu corpo. Bom, obra não é lugar para mulher, obra tem sujeira, obra tem perigo, obra tem muito homem, logo uma mulher não tem que estar lá. Quer dizer, não é a lógica, os homens têm que respeitar uma mulher que esteja numa obra. É a mulher não tem que estar na obra, porque tem muito homem. Né? A mulher não pode sair à noite sozinha, porque os homens podem estuprá-la. Então, ela não pode fazer uma coisa porque o homem faz uma que não pode. E tudo bem, porque se ela sofrer violência sexual, ou seja qual for, mas o que estava fazendo na rua essa hora? Muito comum nas repúblicas, Brasil afora, nas repúblicas universitárias, em todas as universidades, o estupro decorrente da embriaguez da vítima. Ainda que seja voluntária a embriaguez, a menina quis beber e teve um porre, isso não autoriza ninguém a invadir o corpo dela. E isso acontece sistematicamente nas festas e nas repúblicas, nos alojamentos das universidades do Brasil. Isso acontece geral e muito. Lá no final eu vou trazer as estatísticas da violência universitária, tá? Então, aos 18 anos ela foi fazer o primeiro estágio e teve esse... Aqui não é lugar para você, você é bonita demais. Mas ainda assim ela conseguiu a vaga. Aos 23 anos de idade, Maria teve muita dificuldade para conseguir o primeiro emprego. Após conseguir, precisou lidar com as ofensas do marido por trabalhar em um ambiente com muitos homens. Estranho isso para vocês? Ou parece algo bem possível de acontecer? Eu não quero que tu trabalhe mais nesse lugar. É muito macho em volta de você.
Eu não quero, eu não aceito. Mulher minha não trabalha nesse tipo de trabalho. Críticas constantes sobre suas roupas eram feitas por Antônio, que é aquele cara que lá no passado era namorado e hoje é o marido dela, tá? Em uma das comemorações de final de ano da construtora, seu chefe a trancou no banheiro e tentou beijá-la. Sua justificativa? Ela era bonita demais para trabalhar em um ambiente cheio de homens. Ela devia considerar aquela investida como um elogio. Sou teu chefe, eu mando isso aqui. Você devia considerar isso um elogio, eu querer beijar você, eu querer ficar com você. Isso é baseado em fato real, acontecido, com uma pessoa de outra profissão, tá? Uma pessoa do direito. Esse fato me foi narrado ao longo da vida. Tá? Então foi encurralada, trancada no banheiro, o cara tentou beijá-la à força e sabe-se lá o que mais, e ainda ela é culpada. O que aconteceu com ela? Maria foi demitida ao reportar o ocorrido ao setor de recursos humanos. Nenhuma novidade que a vítima seja responsabilizada pela ação do agressor. Aos 20 anos de idade, Maria descobre que está grávida. Apesar do fato de usar regularmente preservativo com o esposo, mesmo que sob os protestos dele. Em uma de suas relações sexuais, lembra-se que Antônio retirara o preservativo. Entendeu naquele momento que sua concepção havia sido pela via do engodo. Retirada do preservativo durante a relação sexual é violência sexual. Importante que saibam, cabe boletim de ocorrência. Mas foi o marido, não interessa. Mas o marido e a mulher tem responsabilidades sexuais em face do marido. Se ela casa, ela promete taxativamente que ela vai transar com o marido. Se ela não quiser transar, ele pode transar à força com ela. Afinal de contas, ele é o marido. Pode? Não. Antigamente a gente tinha a figura do estupro marital, né? Que tinha aí uma aceitação, afinal de contas, a responsabilidade da mulher servir sexualmente ao seu marido. Vocês não sabiam? Débitos conjugais. Como? Débitos conjugais. Débitos conjugais. Tu tens dívida comigo. Tu tem que me pagar aquilo que tu me deve, porque tu é minha esposa, então o teu corpo é meu. Certo? Ok? Débitos conjugais. Claudinha, obrigada. Tá? Retirar o preservativo durante a relação sexual. Crime sexual. Ponto. É o marido, é o namorado, é o crush, é o coleguinha que deu uma fissurinha e deu vontade de transar com ele, não interessa. Tirou, é crime. Cabe boletim de ocorrência. Pois bem, certo? Maravilha. Aos 26 anos, o sonho de ser mãe recebe um golpe brutal. Quando descobre, através de um programa de rádio, que fora sexualmente violentada pelo anestesista no transcurso de seu parto. Por consequência, teve risco de morte por asfixia, considerando os métodos de violência empregados. O fato só é revelado depois que outras mulheres conseguem fazer o registro da violência por filmagem. Lembra desse caso? Ano passado, ou retrasado, retrasado, né? Obrigada. Onde o anestesista violentava sexualmente as mulheres durante o parto. Só foi a conduta da equipe de enfermagem dentro do bloco que deixou um celular lá gravando e gravou. Você está parindo. Você está parindo. Vamos pensar na dimensão desse acontecimento. Tá? Então, quando Maria foi ter a filha dela, isso aconteceu com ela. E no caso real dessa história, foi através de um programa de rádio que ela descobriu que isso tinha acontecido. Tá? Estava sendo discutido e conversado no programa de rádio e ela ficou sabendo. Que até então ela tinha só o registro de memória lá no inconsciente. Né? Nós somos psicanalistas aí, estava lá registrado o que aconteceu, mas ela não tinha tido a consciência. Através desse programa, inicia aí mais um inferno na vida dessa mulher. Tá bom? E no caso da Maria, foi isso que aconteceu. Ela pariu. 27 anos de idade, após a perda do emprego, Maria encontra-se totalmente dependente economicamente do marido.
regularmente é controlada em inúmeros aspectos de sua vida, com a fala de que Antônio não pagará para que fique se divertindo na rua. Sua dependência econômica acaba por permitir que o esposo exerça total controle sobre suas relações sociais e familiares. Não tem dinheiro, não tem renda, não tem como ir e vir, o direito de ir e vir. Sua dependência econômica acaba por permitir que o esposo exerça total controle sobre suas relações sociais e familiares, sendo impedida de contatar as amigas, a mãe e as irmãs. Após muitos anos de relacionamento, Maria não se reconhece mais. Sua vida não faz mais sentido, principalmente pelo fato de sofrer constantes humilhações e violências físicas. Em uma noite, após um potente episódio de violência física, foi violentada sexualmente pelo marido. A justificativa foi que, por ser esposa, tem suas obrigações maritais. Ao procurar o pastor para se aconselhar, escuta do mesmo que deve perseverar, pois a esposa correta é aquela que apoia seu marido e fortalece o seu varão. Poderia ser qualquer líder religioso. Fazendo uma observação aqui. Poderia ser um padre, poderia ser um chefe de uma mesa espírita, poderia ser um pai de santo de candomblé ou de umbanda, poderia ser qualquer líder religioso. Faço esse destaque porque eu escuto isso de várias doutrinas religiosas. A mais frequente, no entanto, são de religiões evangélicas, tá? Aos 37 anos, após o segundo estupro de Antônio, Maria rompe o silêncio de anos e foge com sua filha para a casa de sua mãe. Boa parte das mulheres, quando precisam sair em situação de fuga por violência doméstica, buscam a família de origem, tá? Geralmente se refugiando com mãe e pai, irmãos, tá bom? Nessa rede de amparo, que no caso da Maria estava fragilizada, porque o Antônio afastou ela dessa rede, mas ela ainda assim consegue fugir, pega a filha e foge para a casa da própria mãe. Tem início um martírio de fugas incessantes das investidas do ex-marido. E um rompante de coragem vai à delegacia da mulher e solicita medida protetiva. Na disputa pela guarda da filha, precisa suportar as ofensas proferidas pelo advogado de defesa do ex, o qual faz alegações sobre sua moral, afirmando que a mesma não poderia ser uma mãe digna para sua filha. É muito comum que as defesas em direito de família, da parte do homem, coloquem em xeque a moral da mulher, tá? É muito comum isso. Isso é uma conduta sistemática, até porque o judiciário e o sistema de justiça são instituições. As instituições têm normas e regras, estão dentro de uma sociedade estruturalmente patriarcal. Então, obviamente, as instituições vão reproduzir esses parâmetros patriarcais. E o judiciário não é diferente, certo? Quando a gente faz uma análise dos julgados, eu sou psicóloga jurídica, você pega o histórico dos julgados e você percebe o patriarcado e o machismo estrutural nos julgados, certo? Maravilha? Então a primeira coisa que ele diz é que ela não tem moral para cuidar da filha. Logo a filha tem que ficar com o Antônio. Imagina uma mulher que trabalha fora, que faz faculdade. Que horror, né? Não pode. Essa é o que está embutido nessa fala. Você não podia. Logo você é uma mulher mundana, né? Você não pode. 37 anos, tá bom? Em um final de ano, nos últimos dias letivos, ao buscar a filha na escola, percebe uma presença perturbadora. Espreitando de trás de um carro, Antônio. O mesmo vai até ela e suplica para que voltem. Refere que mudará seu comportamento, que nunca mais a agredirá. Diante da negativa de reconciliação, Antônio saca uma faca, desferindo 6 facadas fatais em Maria. Aos olhos atônitos da filha Mariana, de 12 anos,
sofre feminicídio aos gritos de: se você não for minha, não será de mais ninguém. Maria, presente. Vamos para o intervalo, pessoal? Eu trouxe um livro, eu vou falar dos coletivos, eu trouxe um livro que é um livro onde tem textos de várias mulheres que, aqui da cidade. Ele se chama Vulnerabilidade Feminina, Perspectivas Históricas e Políticas de Proteção. Dentro desse livro tem um texto meu, tá? É um texto introdutório, fala basicamente dessa estrutura. Então ele é um texto que quer ser claro, quer ser possível de se entender por qualquer área, e inclusive por pessoas que não tenham uma formação acadêmica. Então, ele é um texto que quer alcançar. Então, o que eu fiz, né? Então, eu tinha pensado em fazer um sorteio, mas eu vou dar esse livro para as colegas dos coletivos, para que possam trocar ali entre si e ver o que entendem como interessante, tá? Dentro desse material, tá bom? E aí, divido, tá bom? Se quiserem, o meu texto eu tenho ele em PDF, posso mandar para vocês, porque a ideia é essa: conhecimento que fica guardado, ele não frutifica. E a gente precisa, né, dividir o conhecimento, disseminar o conhecimento, tá bom? Deixa eu voltar lá. Oi. Claro! Eu sou a Jana, fiz Biologia e mestrado na Exalc, mas hoje eu estou com essa turma que tem todo o meu coração, que é o Coletivo Quebrada Criativa, lá na Casa do Hip Hop. A Paty também lidera o Salve das Minas, que é outra iniciativa super importante aqui no município. O meu papel no coletivo é mais de escrita de editais e fazer essas conexões que estão aqui, mas esse coletivo ele é principalmente formado por mulheres empreendedoras que estão ligadas à Casa do Hip Hop, que muitos aqui devem conhecer, e também acho que essa oportunidade de ocupar diferentes espaços. Eu não estava preparada para falar, mas acho que é uma iniciativa tão boa, tão genuína e tão potente aqui que todo mundo precisa conhecer. Então, convido vocês para acessarem as redes sociais, tem a página do Instagram, e lá são mulheres empreendedoras que estão produzindo ali o seu negócio e a sua independência financeira também. E vou comentar rapidinho que a gente conseguiu recentemente, saiu nas notícias, a Exalc conseguiu a associação com o Impacto Acadêmico da ONU para ser um hub ODS aqui dentro. Eu estou liderando essa iniciativa sob a coordenação do professor Luciano Mendes, e através dessa iniciativa e da premissa de estar associada com os propósitos das Nações Unidas, a gente também pretende fortalecer e compartilhar esses valores aqui, principalmente esses de combater a desigualdade social e as desigualdades negras. Então, estou aqui com as meninas e tem outras coisas acontecendo, e é muito bom estar aqui com todos vocês e conhecê-los. Maravilha! Casa do Hip Hop, Salve das Minas, quantas vezes já estivemos juntas, né? E sempre estaremos juntas, com certeza. Foi um amontoado de verdades que nos são muito conhecidas. Muitos de nós viveram, ou nossos ancestrais viveram, parte disso que que a gente falou até aqui. Os meus pais são casados há 52 anos. E eu vi pro meu pai e falei assim: olha aqui, tu só tá com essa morena gata aqui, que é minha mãe, que é linda, porque ela teve paciência e perseverança. Porque eu, por nem menos, já tinha te dado uma bicuda. Ele dá risada e diz: é verdade, mana. Lá no sul, a gente se chama de mana e irmão, né? E aí, às vezes, os pais se reportam a nós como mana e mana, né? Verdade, mana, isso é bem verdade. Então, dentro desse casal que é da minha história, né? Ao longo de 52 anos, foram muitos momentos, e eu digo que eu me tornei feminista olhando para a vida, e a gente se torna olhando para a nossa vida, né? Desde muito pequena,
protestando contra machismo e racismo, num estado que é o estado mais branco do Brasil, e um estado onde a questão, o racismo é mais descarado, mas não vamos nos iludir, ele está em todo lugar, não está só lá. Senão a gente acha que o mal se concentra só numa região, quando na verdade ele é estrutural, né? É um fenômeno brasileiro, é um fenômeno da nossa mundial, na verdade, mas da nossa terra sobretudo. Tá bom? Então, até aqui, arrasadas. Mas, e o que a gente faz em face disso? Né? Como é que a gente lida com isso, sendo que não dá para fugir disso? A Márcia Tiburi diz que o patriarcado ele é indestrutível, que a gente consegue craquelar ele, fazer umas fissuras nele e entrar por essas brechas. Isso que hoje é uma fissura no patriarcado dessa instituição, presente nessa instituição. Várias colegas aqui presentes falaram, né, da manifestação dentro do contexto do agro, né? E sim, são instituições e, consequentemente, vão propagar aqueles conteúdos estruturais. Tá? A gente vai assistir um vídeo agora, onde a gente vai trabalhar a partir... É curtinho. Muitos já devem ter visto na internet, está lá pelo Insta. E esse vídeo, eu vou puxar 2 tópicos com ele. Um, né, o pacto patriarcal, e o outro é sororidade / dororidade, conceito da Vilma. Tá? E aí nós vamos entender quem é essa autora e o que ela nos convida a pensar. Bom, diz Gabriel que é só apertar aqui. Não é óbvio? Aí eu tinha que ficar nervosa. Gabriel, psicólogo, meu colega, trabalhamos numa equipe. Gabriel é um estudioso de masculinidades, tá? Olha lá, presta atenção. Não é esse. É o outro. Tá da técnica. É o outro, cara. Aí, eu sacanei ele, eu boto tudo errado, ó. Presta atenção, por favor, pessoal. O que vocês entenderam aí? Acaba com ele, acaba com as meninas conversando. Acaba com as meninas conversando ali, né? O que vocês viram ali? Hã? Os homens se protegem. Exatamente. O que a gente vê? O pacto patriarcal em andamento. Existe um pacto. Também tem o pacto da branquitude. Mas aqui nós estamos falando hoje do pacto patriarcal. O que é isso? Existe um conjunto de privilégios que todo homem sabe que tem. E todo homem que tem 2 neurônios, ele sabe entender que há uma desigualdade entre homens e mulheres. E nós não vamos chegar nesse ponto que tem que explicar o óbvio. Até porque já que a gente está no Google para várias coisas, não custa nada a gente entender o que é isso. Mas parte do princípio que quem está aqui hoje está a fim de entender isso. E aí a gente chega nos homens que são nossos aliados. Porque o que a gente quer não é uma sociedade sem homem. A gente quer uma sociedade com homens que enxerguem os seus privilégios e que genuinamente estejam dispostos a revê-los. Porque, vejam, principalmente dentro da nossa bolha, que é uma bolha crítica, o cara que não entender disso, ele vai ficar sozinho. Porque as mulheres estão preferindo ficar sozinhas e em paz. Porque a gente está podendo escolher mais nesse tempo. Tá? Então, alguém aqui não escutou, as mulheres não querem mais nada, ou está difícil o homem. Por quê? Porque o nosso nível de clareza sobre a condição de gênero está aumentando.
Então é óbvio que nós vamos aceitar cada vez menos aquilo que a gente fala dos nossos pais e mães. Quando eu digo que meu pai só está com ela aos 52 anos, porque ela fez várias concessões. Né? Então veja, não tem mais. Então o pacto patriarcal ele é esse pacto de privilégios. Né? Eu não vou sacanear o outro cara, que tem a ver com essa lealdade indistinta e a falácia de que mulheres sempre vão se odiar. Nós somos levadas a disputarmos com as outras por causa do interesse masculino. E isso gera historicamente uma desunião. Tá? Sororidade não é só a gente tratar bem a outra mulher, mas é a gente entender a nossa condição de mulher no mundo e enxergar a outra como outro ser humano, porque direito da mulher é direito humano, e entender que nós precisamos ter uma conduta ativa com a outra mulher. Exemplo, eu sempre quando vou consumir algo, comprar, eu busco comprar de mulheres pretas ou não brancas. Primeira coisa, por quê? Acabamos de falar aqui que dentre nós, algumas são muito mais vulneráveis e atingíveis. Então, isso é uma conduta, votar preferencialmente mulheres não brancas. Mas isso é o posicionamento da Karina, mas ele se enquadra nisso tudo aqui. Se a gente não tem representatividade das pessoas mais vulneráveis, a gente não vai ter sensibilidade a assuntos que são imprescindíveis de a gente lidar. Então, essa é uma conduta de sororidade que eu tenho. Porque eu sou legalzinha? Não. Porque a gente tem que entender cada vez mais dessa sociedade. E se a gente quer transformar de base, a gente tem que transformar. A gente tem que colocar o feminino em vários espaços. De pensar, de agir, de comando. A gente tem que ocupar esses lugares. Né? Nós temos um patriarcado, que é que a gente não confia umas nas outras. Uma vez eu estava voltando de viagem, estava vindo de Porto Alegre, desci lá em Viracopos, e estava na fila para pagar o estacionamento do Uber, né? E na minha frente tinha uma moça conversando com um cara, e ela dizia assim: nossa, eu quase morri do coração quando eu vi que quem estava pilotando o avião era uma mulher. Cruzes! Ah não, mulher não dá para essas coisas. Olha só, por que essa mulher reproduz essa fala? Ela é uma fala machista. Então, mulheres reproduzem o machismo porque crescem na mesma sociedade. É a ideia da boa menina do patriarcado. É aquela que reconhece que as mulheres têm uma inferioridade. Quem é que elas ganham com isso? Não. E por que elas fazem isso? Porque elas não entendem um básico. Tipo o que a gente falou aqui hoje. Isso é básico, isso é beabá. Tá? Não entende. Então, puxa vida. Né? Então, reproduz machismo. Não é machista porque ela não ganha nada com isso, só que ela não sabe. E aí, existe uma questão, agora nem sei mais qual é a ordem dos aqui. Tá, pronto. Existe uma questão que a consciência de gênero, né? A consciência feminina, consciência feminista, ela não dá para desver. A partir do momento que você aprofunda na consciência sobre seu gênero, do seu lugar, de quem é você no mundo, não dá para desver, como se diz. Não dá. Muitos de nós tentam ignorar, porque às vezes a ignorância traz uma certa paz, mas ela não resolve nada. Então, as boas meninas do patriarcado, elas vão dizer que sim, a mulher tem que estar no lar, só no lar. Elas vão dizer que sim, o homem é a cabeça. E algumas até super marotas, sem entender nada, vão dizer que a mulher é o pescoço. Não. Eu ouvi uma vez em um lugar, muitos anos atrás, que a mulher não estava atrás do homem porque ela foi feita na costela do lado. A gente não foi feita de ninguém. A gente se faz a cada dia. Entendeu? Com suas particularidades, com as suas vivências, com as suas subjetividades. Certo? Então, ambivalência, né? Porque quando a gente enxerga, a gente dá de cara com uma coisa que dói, que é inevitável, que fez você sair dessa sala do intervalo do avesso.
Eu não precisei dizer mais nada, porque tudo foi dito aqui para vocês todas sentirem, né? O que a gente falou até aqui, né? Então, às vezes, né, saber é ser expulso do paraíso, não é verdade? E quanto mais a gente sabe sobre a condição da mulher, mais paraíso a gente vai ser posto para fora. Mas essa não é uma frase minha, tá? Essa é uma frase minha. Então não dá para desver. A tomada de consciência, ela é um caminho só de ida. Você pode viver num lugar de opressão, mas a partir do momento que você tomou consciência, você vive essa ambivalência, essa mistura. E aí, sororidade não é só tratar bem a outra mulher, mas entender essa estrutura toda e entender que sempre que a gente puder, a gente vai estar com as manas. Né? A gente vai estar com as manas, sempre que a gente puder. Chamou na exaula, você vai? Você vai. Você conversou com a sua colega, que é a mulher também, que é a professora, e disse, vamos lá, que foi a outra mulher, sua amiga, que indicou, e aí a gente vai lá, na casa do hip hop, a gente está lá no Salmo das Minas, a gente está lá indo fazer uma ação no CRAS, a gente está onde chamar, a gente vai, porque nós somos porta-vozes da nossa condição. Sororidade é isso, eu entender que sempre que eu puder, sociedade de capital, saber a potência dela, vamos consumir de outras mulheres. Né? Vamos incentivar lá a economia, né, solidária, esse empoderamento, porque uma sociedade de capital renda tem uma relação direta com a dignidade. E não vamos brincar, porque isso é isso. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa ter meios de obter. Sobretudo as mulheres, quando desfazem os seus relacionamentos. Né? Então, deixa eu ver uma coisa. Aqui encerra, aqui é o pacto. Antes de dar algumas indicações, eu quero trazer alguns dados, porque eu tenho tempo. Isso aqui é sobre as violências contra as mulheres nas universidades. Aí eu tenho um apanhadinho rápido, porque ano passado eu fui a uma outra faculdade, mas eu vou falar exatamente sobre violência no ambiente universitário. Em 2014, teve a CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades no âmbito das universidades do Estado de São Paulo. E, principalmente, analisando os trotes. Tá? Isso aqui é uma condição nacional. Existe uma história patriarcal, machista e misógina nas universidades brasileiras. Universidades são instituições. Instituições têm regras e normas. Elas são propagadas para manter o status moral que se deseja. A sociedade é patriarcal, logo as universidades vão reproduzir aqueles fenômenos inerentes à sociedade que elas estão inseridas. Então eu vou ter um trote onde o cara diz que vai estuprar, quer ver? Tinha um funk, antigamente, que foi proibido, chamava Surubinha. Quem lembra? Ele foi proibido porque ele incitava o estupro. Ele falava o seguinte, só surubinha de leve com essas filhas da puta. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. O que é isso se não um estupro de uma mulher alcoolizada? Muito comum. Em festas variadas, não só no ambiente universitário. Né? Certo? Ainda que essa mulher tenha bebido porque ela quis beber, não ser estuprada. Ainda que alcoolizada ela diga, eu quero, você não vai manter relações sexuais com ela, porque ela está com a capacidade reduzida. É não. E a gente tem que ter tolerância zero para essas coisas. Zero. Políticas institucionais que vão acompanhar esses casos, vão amparar e vão prevenir. Mas isso vem na última parte. Tá certo? Festas no cotidiano acadêmico, né? Muitas vezes nas repúblicas e tudo mais. Tá? Obviamente, as universidades podem ser responsabilizadas. A gente tem a Convenção de Belém do Pará, tá? Que o Brasil foi signatário, né? E entendendo que as universidades têm responsabilidade por uma vida, né? Pelo convívio das mulheres. Aí, quando eu falo mulheres, todas, funcionárias de todos os âmbitos, alunas, professoras, porque a gente tem violências contra a mulher muito sutis, né? Algumas parecem até uma proteção, outras são suaves, né? A gente tem também muita xenofobia no nosso país, né? Muita intolerância com essa migração das pessoas dentro do território que é brasileiro, caramba. A gente vai para onde quer dentro do nosso país, né? Ok?
Então, olha lá, violência contra as mulheres, as diversas formas, sexuais em festas, práticas de tortura, sobretudo dos trotes, tá? Torturas, muitos com conteúdos humilhantes, não, e aqui o foco é a mulher, tá? Conteúdo humilhante em relação à mulher, não que não haja entre os homens. Né? Letras de músicas, com teor altamente discriminatório, semana retrasada, eu acho, uma universidade aqui de São Paulo, né, o pessoal da medicina, se não me engano, reativou aí uma música antiga absolutamente misógina, de ódio total às mulheres, tá? Santa Marcelina, muito bem, obrigada, Ju. E aí essa violência contra professoras, né, funcionárias, muitas... A interseccionalidade, né, quando eu junto a questão de gênero com a cor, né, com a cor da pele, né, com a localização geográfica de onde vem essa pessoa dentro do Brasil, a demonização das culturas da região norte e nordeste, muito em voga no nosso país, essa demonização, essa ideia do sul maravilha e sudeste maravilha, né, histórica no nosso país. Então, violências nos centros acadêmicos e muitas vezes as universidades sendo omissas. Então, se as instituições elas vão querer perpetuar, exceto se você tiver lideranças que entendam que isso aqui é uma responsabilidade da universidade. E os alunos podem cobrar. Aluno pode, muito, professor também, funcionário também, mas o aluno pode. Tá? É responsabilidade de lidar com isso, não é opcional. Maravilha? E agora, eu vou passar para vocês algumas dicas. Me atrevi a fazer alguns apontamentos para os coletivos daqui, entendendo que, meninas, eu não conhecia e não conheço aprofundadamente a história de vocês, me coloco à disposição, estou muito interessada em saber e ficar totalmente disponível para estar com vocês, pensar naquilo que precisarem, passar material teórico para vocês, fazerem uma potente biblioteca, tá? O que eu tiver online, eu passo tudo, até porque a gente não pode fazer fotocópia, né, de obra original, mas o que está livro digital mesmo, eu passo tudo para vocês, tá bom? Só conversar comigo depois, a gente divide, e para todo mundo que quiser também. Conhecimento é para passar para frente. Tá bom? Maravilha, como vocês acharem melhor, tá bom? Então, olha lá. Primeira coisa, desde que exalte como foram tratadas as mulheres dentro do ambiente dessa universidade. Resgate histórico mesmo, pesquisa, acontecimentos e tal, mulheres pretas, mulheres trans, né? Enfim, toda a interseccionalidade possível resgatar. Resgate histórico dos movimentos de defesa de direitos da Exalc, fazer essa história dos movimentos de defesa de direitos variados, mas, obviamente, os direitos da mulher, né? Fazer um diagnóstico institucional sobre a atual condição da universidade, como ela está hoje, tá? Como estão esses indicadores hoje? Uma pesquisa mesmo diagnóstica. Fortalecimento ou criação de uma política institucional de proteção às mulheres. Eu pensaria no sentido de construir uma política institucional, cujos coletivos são as frentes de potência política, instituída mesmo, assegurá-la dentro da legislação da universidade, para que a gente tenha continuidade. Tá? Criar canais de denúncia para os acontecimentos misóginos e violentos de uma forma geral em toda a abrangência de locais, ou seja, no campus, nas repúblicas, que a gente tenha canais de denúncia fortalecidos, tá? Conexão com a rede de atendimento e denúncias no território municipal. Tem que se relacionar com a rede. A gente tem o CRAM, a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem a Defensoria, o Ministério Público, os tribunais. A gente tem uma série de órgãos, a Patrulha Maria da Penha, né? O Conselho da Mulher, a Coordenadoria da Mulher. Então, que a universidade se relacione para fora da universidade. Isso oxigena, traz um olhar externo, tira a gente da zona de conforto. Tá? Estudos continuados em grupos sobre temas que embasarão as atuações na política institucional de cuidados das mulheres. Estudem, leiam as teorias, dialoguem, exercitem conhecimento teórico. A gente precisa estudar para poder ter repertório. Maravilha? Reúnam-se
reúnam, se encontrem umas às outras, se olhem, se escutem, se acolham, fortaleçam a sororidade, fortaleçam. Entendam que esse protagonismo é nosso, mas que homens de boa intenção são sempre bem-vindos. Ok? Por quê? Porque dentro do grupo dos homens nós precisamos dizer aquele, assim, mano, para de mandar foto de mulher pelada pro meu WhatsApp. Difícil homem que faz isso. Por quê? Porque o macho não nega essas coisas, mesmo que ele não goste. Pode parar de mandar. Mulher não é carne de açougue. Aliás, um livro bem bacana para falar sobre essa correlação entre carne e feminino, tá? Tem no meu Insta, mas depois eu vou mandar a foto dele junto com o material que eu vou indicar. Tá? Então, se reúnam regularmente, vão construindo e aprimorando essa estrutura a ser construída, uma política institucional de proteção às mulheres. E aí, amarrem ela à interseccionalidade de cor. Amarrem, seja uma condição. Tá? E escutem umas às outras. Os movimentos organizados feministas precisam se escutar. Ninguém é dono de um movimento, o movimento é coletivo. A gente pode se dividir dentro, né, da articulação do movimento, que vai pegar mais nessa frente, outros mais nessa, mais naquela, né? Dividir as responsabilidades, ver quem tem mais aptidão para uma coisa para outra, mas se escutem. Quando uma mana estiver falando da dor dela, escute aquela dor. Não tente minimizar. É muito comum as brancas tentarem dizer, mas tudo é direito da mulher. Para de falar você que é uma mulher preta, ou uma mulher indígena. Não, de jeito nenhum. Escuta. Aquela dor, você nunca vai estar naquele lugar de fala. Ela é mulher que nem você. E o que você perde se você defender outra, mano? Você não perde nada. Certo? Maravilha? E agora, para a gente finalizar, um pouquinho mais esperançosas, porque contra o patriarcado, o que temos somos nós, umas às outras. Prioritariamente. O que temos como arma contra o patriarcado é a sororidade. É entender que a partir de nós que essa realidade se reconstrói. Ela tem sido reconstruída. Avançamos muito. É importante a gente entender os avanços para a gente não se sentir esmagada por esse sistema. Por isso que eu digo, resgatem o que já tiveram, para vocês verem o que já aconteceu. Maravilha? E agora o último videozinho, porque é isso aqui que a gente quer que aconteça. Ó. Cadê o estimulando? Ó, prestem atenção. E agora, José? Tá? É isso aqui. E notem que os homens dão as mãos também. O último que estende para ele é o outro cara que dizia ele. Vai segurar? Tá? Isso que a gente quer. É isso que a gente precisa. Bom? Muito obrigado e bom dia.